eu sou a Priscila Harder e eu quero te convidar para assistir essa videoaula a respeito da aquarela e da contação de histórias. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Priscila Harder, conto histórias há mais ou menos 17, 18 anos, profissionalmente, e sempre criei as contações de histórias, ou o meu processo de criação para contar história veio muito do teatro, porque eu sou atriz de formação. E ao longo do tempo eu fui experimentando outras formas de trabalhar a história, como trabalhar esse texto, como trabalhar essas imagens, como criar as imagens da história dentro de mim para sair uma contação de histórias bem autêntica. E devido à pandemia, eu comecei a pintar aquarela. A princípio, assim, por prazer, porque eu estava gostando de pintar. E a partir dessa experiência, eu comecei a fazer a contação de histórias a partir de algumas imagens da aquarela. Então, por isso, eu vim compartilhar com vocês o processo de criação que se chama processo de criação de contação de histórias aquarelando. Então, a partir dessa experiência de começar a pintar com aquarela, de me familiarizar com essas imagens, com as cores, com a textura mesmo da aquarela, do papel das imagens, eu comecei a usar essa experiência como um processo de criação para construir as novas histórias, as novas contações de histórias. Então, trabalhei a partir dos temas das histórias também para criar as imagens. Então, algumas histórias, elas receberam imagens e algumas imagens foram criadas especialmente para a contação de histórias. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é a criação das imagens a partir de uma história que eu escolhi, que é uma história guarani, é uma lenda, a lenda da criação do mate. O mate, sabe o mate de tomar no sul do Brasil ou no centro-oeste, o pessoal toma tereré, o chimarrão. Esse hábito, né, é um hábito que veio do povo guarani, e a partir dessa lenda eu vou trabalhar as histórias e vou mostrar como que eu fiz essa junção aí entre a criação das imagens e a contação de histórias. Para começar a fazer esse trabalho, você vai precisar de materiais bem simples, é muito fácil de encontrar. Claro que se você não tiver algum desses materiais, também você pode adaptar. Vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar de uma aquarela. A aquarela que eu uso é essa aquarela aqui de 24 cores, é uma aquarela escolar. É bem simples, o mais comum é você encontrar aquarela de 12 cores. Não tem problema, pode usar de 12 cores também. Eu comecei a pintar usando a de 12 cores, mas depois eu fui me empolgando e quis ter uma de 24 cores. Mas a aquarela é muito legal porque você consegue mesclar muito bem as cores. Então, se você tem uma de 24, com certeza você consegue chegar a tons muito interessantes também, misturando as cores, né? Vocês podem ver aqui, olha, que tá até meio sujinho de tinta. É porque é muito legal, você pode justamente usar aqui, ó, para colocar e ir misturando as cores e chegar a outros tons. Você pode usar aqui, aí agora eu já vou mostrar o outro material, um pincel, que geralmente vem já no estojo de aquarela, mas se você não tiver, você pode adquirir um pincel. Isso daqui, que quando você compra ovo, algumas marcas vêm com esse plástico em cima que tem esses buraquinhos. E aí é muito legal porque você pode colocar água aqui e ir chegando a tons a partir disso. Ou você pode também usar um pires, um pratinho pequenininho para misturar. Por que eu tô falando de misturar? Porque a aquarela, ela precisa de água. O barato da aquarela é justamente que a cor sai junto com a água. Então, você precisa de esses pequenos espaços, recipientes, onde você vai misturar a tinta com a água e você vai poder brincar de mais forte, mais claro, mais escuro, mais saturado, né, com mais cor, ou com mais aguado, assim, com mais... que vai ficar um tom um pouco mais suave. Então, também você vai usar 2 copos com água, um para limpar o pincel e o outro para misturar a tinta. Eu uso canson, um canson aquarela. Esse material aqui é um material
brasileiro que você consegue encontrar, não é caro. Eu uso o tamanho A4, vem 12 folhas. Eu gosto dele porque ele tem um pouquinho de... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ele tem tipo uma texturazinha que ela ajuda a absorver a água da aquarela. Por que tem que ser um canson, não uma folha sulfite? A folha sulfite, conforme você vai trabalhando com a água, ela tende a desfazer, a esfarelar. E aí já quando você trabalha com canson e esse especialmente feito para aquarela, ele absorve melhor a água e vai ser mais fácil de você trabalhar, tá bom? Eu tenho também um canson A3. Eu costumo fazer os trabalhos no canson A2, mas se você gosta, se empolga, quer fazer imagens maiores, é o dobro do tamanho. Ó, esse daqui, a textura dele é um pouco diferente. Ele não tem como se fosse aquele caneladinho, né? Ele tem uma certa textura, mas é mais suave. Um lápis para você já ir esboçando o seu desenho. E eu gosto de trabalhar com uma caneta preta. Essa é de ponta fina, deixa eu mostrar, não sei se vocês conseguem ver aí, é bem fininha. Ela é 0,2. Isso é porque eu gosto de trabalhar com ela bem fininha, mas eu já trabalhei com bique, por exemplo, bique preta. Eu já trabalhei com canetas que tem a espessura dela é um pouquinho mais grossa, que vai deixar uma linha mais grossa, né, com uma espessura maior. E eu gosto de trabalhar com essa fininha, porque eu gosto de fazer algumas ranhuras, algumas coisas assim na aquarela. Uma borracha, porque às vezes você tá fazendo aí seu esboço e às vezes começa a querer trocar tudo. Eu gosto de tirar um pouco daquele excesso de linha que a gente vai deixando quando vai fazendo o rascunho. E é isso, muito simples. Então, para começar o nosso trabalho, a primeira coisa que você vai precisar, além dos materiais, é escolher uma história. Você precisa escolher uma história que você goste ou que você queira trabalhar, que te empolgue, que te inspire, que você tenha desejo de contar, né? Então, eu sempre gosto de falar para todo mundo que é muito legal a gente procurar as histórias que a gente vai contar nas histórias que a gente gosta mesmo, né? Mas assim, às vezes, se você também só vai contar aquelas histórias que você já conhece, fica um pouco monótono, né? Então, quanto mais você lê, quanto mais você conhece história, quanto mais você se aprofunda, você vai ter mais inspiração, mais desejo de contar histórias diferentes. Sempre pensar que quando você está contando uma história, além de você contar essa história, você está passando valores, o que essa história quer dizer, por que essa história é interessante, de onde ela vem, de que povo que se é uma história, uma lenda, ou se é de um conto popular, né? Que lugar é esse de onde essa história vem? Então, você escolhendo a história, você já pode começar a trabalhar esses elementos. Eu escolhi a lenda da erva mate, que é um conto guarani. E aí, assim, a primeira coisa que eu fiz foi ler a história. Eu me empolguei com a história, porque na época que eu vi essa história, eu tava tomando muito mate, porque nessa época eu tava na Argentina, e lá se toma muito mate, que é como a gente chama aqui no Brasil de chimarrão. A minha família, ela é de Mato Grosso do Sul, o pessoal lá toma tereré, que também é um outro jeito de tomar essa infusão, né, da erva mate. Faz parte um pouco da minha história também, né, justamente porque meus familiares tomam o tereré. Eu também tenho origem guarani, assim, não sei muito bem aprofundadamente quem são os meus familiares, né, meus antecedentes guaranis, mas sei um pouco que vem daí também.
justamente porque eu não sei muito bem quem são, como que é os povos, os costumes, eu fui fazer uma leve pesquisa, assim, iconográfica, que é pesquisar na internet mesmo, como que são o povo guarani, né? Os traços, o fenótipo, que tipo de roupa, e eles são muitos, estão espalhados em várias regiões aí da América Latina, tanto no Brasil quanto no Paraguai, na Argentina, no sul do Brasil bastante também, né? E aí, depois de fazer essa pesquisa iconográfica, eu li várias vezes a história e comecei a dividir a história em partes. O que eu fiz? Li a história e comecei a perceber assim que, olha, esse trecho aqui é a introdução da história. Fui lá, separei aquele trecho, falei, ó, isso aqui é o trecho 1. Aí a história foi se desenvolvendo. Ah, essa parte aqui já mudou um pouco. Trecho 2. Eu dividi a história em 7 partes. Dividi em 7 partes, mas poderia ter dividido em menos partes ou em mais partes. Isso dependendo de como você sente que a história precisa ser dividida. Se você divide em muitos pedacinhos muito pequenos e fica com, sei lá, 20 partes, às vezes fica muito difícil, mas às vezes tem história muito grande também, né? Mas se você divide também começo, meio e fim, você vai perder muitas imagens da história. E essas partes são justamente partes que eu sinto que a história tem uma mudança no roteiro dela, tem uma mudança de imagens, sugere outras coisas. A partir dessa divisão, eu enumerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e comecei a produzir as imagens em aquarela do que eu via, do que eu enxergava desse trecho 1, por exemplo. Como é que eu começo a pensar que imagens eu vou passar para o papel? Então, eu leio esse trecho da história. Então, digamos a introdução, né? Que é? Que lugar é esse? Quem são esses personagens? Onde eles estão? Qual é a paisagem ao redor deles? Tá de noite? Tá de dia? Quais são os cheiros? Então, eu vou pensando em tudo isso e vou construindo na minha mente uma imagem. Geralmente até fecho os olhos e fico imaginando em que lugar eles estariam. E penso muito também nas personagens, né? Então, se a personagem tá lá, por exemplo, o começo dessa história, né? Dessa lenda Guarani, tem a noite, começa de noite, e tem 2 personagens que começam aí, que é Jaci, que é a lua, e Araí, que é a nuvem, né? E elas lá em cima, isso não é tão comum assim na nossa cultura, da gente imaginar, elas vão se transformar em seres, né, em mulheres. Então eu imaginei muito elas lá em cima, com curiosidade de saber o que tinha aqui na Terra. Fiquei imaginando tudo isso, né? Então a paisagem, o que dava para elas enxergarem, o que não dava para elas enxergarem. Depois de fazer todo esse levantamento de imagens, por exemplo, desse trecho, a gente começa a passar para o papel. Então, vamos lá? Vamos começar a botar a mão na massa e desenhar? Uma das coisas que eu faço quando eu tô desenhando, né, esse primeiro passo, é ir rabiscando mesmo, né? Eu não tenho muita técnica, eu vou rabiscando, vou imaginando. Quando eu acho que tá ruim, eu apago. Devagarinho, devagarinho, a imagem vai se formando, a gente vai visualizando melhor. Acontece muito também comigo, que eu desenho primeiro o cenário, depois eu vou colocando os personagens, e aí eu vou vendo que tem algumas coisas que deveriam estar na frente. Por exemplo, aqui, o cenário é a oca, né? E aí eu coloquei essa fala dele, então eu tenho que apagar isso aqui. Então esse é o primeiro esboço da última parte, que é a última imagem da história, que é quando ele sai da oca, né? Depois do sonho, acorda, vai para fora da oca e encontra
a erva mate, que seria essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer agora uma base com aquarela, vou usar aquarela bem aguada e vou começar a trabalhar ou com a tinta direto no papel, ou primeiro passar uma base com água, né, passar o pincel com água e depois começar a usar a tinta. Eu vou começar a fazer isso brincando aí com as cores, com fundo, com esses personagens dessa história, e vou começar a colorir. Pessoal, acabei de terminar minha última imagem. É difícil terminar porque a gente sempre quer fazer um pouquinho mais. Vou mostrar aqui para vocês. Esse foi o processo, né, de criar todas as imagens uma a uma, dividir a história, dividir todas elas e criei imagens. Então agora eu vou mostrar para vocês as imagens finais, que foi como eu trabalhei essas imagens do conto na aquarela. Eu vou compartilhar mesmo o meu processo, né? A primeira imagem é essa imagem aqui. Quando eu comecei a vislumbrar essa história, não sabia muito bem quem eram esses personagens, vislumbrei essa montanha, essa mata, que seria uma mata costeira, onde dei uma pesquisada, né? Vi que os guaranis muitos estiveram em regiões costeiras, e vislumbrei vagamente, né, uma lua e uma nuvem, uma jaci e uma araí, né? Elas aí com curiosidade de saber o que tinha aí embaixo dessa mata. A primeira imagem que eu criei delas foram duas índias dentro já desse bosque, dessa floresta. Pus aí a água, pus aí os pequenos animais, elas deslumbradas com os pequenos detalhes, né? Vendo a mata por baixo, atravessando o rio, vendo borboletas, vendo as árvores por baixo, nessa ideia de que elas nunca tinham estado nesse lugar, né? Que mudou totalmente o ponto de vista delas. A terceira imagem foi essa imagem onde elas se deparam com uma onça pintada, né? Então quis trazer essa ferocidade, né, da onça, elas olhando para a onça e nesse momento de perigo mesmo. Parti para essa imagem, que é uma imagem de um velho guarani que estava um pouco mais de longe, né? Coloquei a imagem delas ali bem de longe, né, de frente para a onça. Quis trazer um pouco desse susto, desse pavor, né, de estar diante de uma onça tão feroz, trazendo o rosto dela aqui.
e esse arco e flecha, esse guerreiro, do ponto de vista dele, ele vendo elas ali longe com essa flecha certeira que ele joga para defender essas duas que até então ele acha que são duas mulheres indígenas. E aí depois eu trouxe a imagem dele tirando a flecha, né, da onça, e enquanto ele está fazendo isso, né, tá ocupado aí com essa ação, essas duas mulheres, que até então eram mulheres indígenas para ele, vão se transformar em lua e nuvem. Depois ele em sonho, trouxe uma rede, né, ele dormindo em sonho, enxerga essas duas indígenas que agora se apresentam falando que são lua e nuvem, e entregando um presente que é uma pequena muda, que seria uma planta, né? E no sonho elas explicam o que deve ser feito. Nessa imagem eu ainda não trouxe qual é a explicação, porque eu deixei na próxima imagem, que é a imagem final, né? Na próxima imagem, que é essa imagem final que eu acabei de falar para vocês, mostrar para vocês, eu já trouxe ele como se fosse um salto, né? Ele acorda, vai até a frente da oca, da onde ele estava dormindo lá na sua rede, e encontra essa pequena planta que até então parecia um sonho. Então ele conta para toda a sua tribo o que é que elas falaram em sonho, né? Que tinha sido um presente e como deveria ser feito, como essa planta deveria ser utilizada, né? E essa é a lenda da erva mate, uma das lendas, porque existem outras também. A cultura dos povos originários é muito vasta, né? Em algumas culturas a erva mate é utilizada. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque não é minha especialidade, né? Eu não sou uma grande estudiosa da cultura indígena, mas para trabalhar essa história, eu justamente fui pesquisar algumas informações, porque quando a gente está falando de uma história, né, de uma lenda, que claro, faz parte da nossa cultura, eu, assim como muitos brasileiros, também tenho, né, origem, ascendência, né, indígena, que às vezes até rolou um apagamento histórico, assim, a gente às vezes não tem muito acesso de onde veio, né, qual é a nossa origem indígena, de que povo que era, né, mas minha família, a família da minha mãe é dessa região do Paraguai, assim, perto do Paraguai, né, Mato Grosso do Sul, Paraguai, muito próximo. Eles têm o hábito de beber o tereré, que é uma bebida que não se serve quente, se serve fria, mas o processo é o mesmo, também é feito com a erva mate. Foi um processo que eu desenvolvi ao longo da pandemia. Eu já contava história, eu já pesquisava formas de narrar, processos, eu já fiz alguns processos para criar a história, muito diferentes, e aí eu desenvolvi esse gosto de mexer com aquarela, de pintar com aquarela, e foi um processo muito gostoso de entender melhor, né, essas imagens, e um processo muito gostoso também de, aos poucos, esse processo em si, de você desenhar histórias, de você desenvolver as imagens, isso vai internamente trabalhando a gente, qual que é essa narrativa, e também trazendo a nossa imaginação, aquecendo a nossa imaginação para cada detalhe, cada posição, cada ação da história, os próprios movimentos e ritmos da história. Eu fiquei com esse material, que são essas imagens, e aí eu percebi que é uma maneira muito interessante que você pode utilizar de diversas formas, né? Aí a imaginação é infinita e além. Por quê? Porque você pode, como professor, por exemplo, se você fizer um trabalho desse para trabalhar uma história, você pode contar a história utilizando as imagens, né? Então, eu começo a contar a história, conto que Jaci e Araí viviam no céu, lá de cima elas viam as matas, a floresta, a Mata Atlântica, mas elas não conseguiam enxergar lá embaixo o que acontecia. E aí eu vou ilustrando, enquanto eu tô narrando, vou ilustrando esses pedaços da história, né? Esses trechos da história, e pode ser muito interessante para trabalhar numa sala de aula.
com crianças maiores, né, ou até adultos, que tenham o desejo, ou seja, se você quer, professor de artes, que quer trabalhar com aquarela, isso também pode ser muito interessante para a gente sair do lugar comum, né? Sair das imagens já prontas, já estereotipadas, já produzidas, que a gente está muito acostumado a só reproduzir, né? Então, trazer uma história diferente, trazer um universo diferente pode produzir imagens muito interessantes, ou seja, você pode replicar essa aula ou se inspirar nessa aula para fazer um processo com os seus alunos, tanto dividindo em grupos, um grupo vai fazer um desenho do começo da história, o outro a outra parte, e assim você vai ficar com material como se fosse quadrinhos, né, que ilustram essa imagem, essa história. E a última maneira, que eu acredito que só pelo processo já é muito interessante, né? Eu não comecei a contar essa história utilizando as imagens, fiquei com esse material guardado para mim, mas eu percebi que ao contar a história, essa história, por ter passado por esse processo, né, de criação visual, né, ter passado ela para o papel, pela aquarela, isso foi trabalhando internamente minhas emoções, as cores da história, as imagens que estão dentro de mim, e essa história já foi ficando mais recheada dentro de mim, na minha imaginação. Essas são as maneiras que eu imagino que possam frutificar, que possam continuar, que possam dar prosseguimento, né, a esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam esse processo. Se quiser, por favor, quem fizer esse processo, me manda foto, compartilha comigo, que eu vou adorar saber que vocês participaram também, acompanharam esse processo, que esse foi uma aula que inspirou vocês tanto a criarem, a saírem desse medo de começar a trabalhar com aquarela, se jogar aí nesse mundo das artes visuais, que foi o meu caso, inclusive, quanto se vocês, como professores, fizerem esse processo, contarem para os seus alunos histórias, utilizando essas imagens, vai ser muito legal ter esse retorno de vocês também, como também se vocês fizerem esse processo, replicarem esse processo para os alunos, né? Trabalharem uma história, trabalharem as imagens, a utilização da aquarela para os alunos se inspirarem e criarem imagens aí, ilustrando trechos de uma história. Bom, é isso, pessoal. Quero muito agradecer para vocês que estiveram acompanhando, que acompanharam essa videoaula. Queria falar também que essa videoaula ela só foi possível graças a um PROAC, né, o PROAC 39, que incentivou artistas a fazerem essa videoaula, e graças à Secretaria de Cultura, né, do Estado de São Paulo, e essa lei que foi feita, né, foi pensada na pandemia, isso foi inspirador e propiciou esse processo de trabalho e artístico para todos vocês também usufruírem e se inspirarem e continuarem aí criando. Muito obrigada e até a próxima!